1 João 1, 3, depois o capítulo 5, verso 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Note que interessante, irmãos, no capítulo 1, verso 3, João fala sobre a nossa comunhão. No capítulo 5, verso 4, João fala sobre a nossa fé. Fazendo aqui uso dessas duas expressões, eu diria a vocês o seguinte: a nossa comunhão é sinônimo, é igual à nossa fé. Ou seja, uma coisa se assemelha ou está totalmente ligada, conectada à outra. Quando nós falamos sobre a nossa comunhão, nós estamos ao mesmo tempo falando sobre a nossa fé. Quando nós estamos falando sobre a nossa fé, nós estamos falando sobre a nossa comunhão. Irmãos, a nossa comunhão com Deus é pela fé. Então, quando nós estamos falando de uma coisa, nós estamos falando de outra. Ou seja, irmãos, nossa certeza, nossa convicção, nossa confiança, tudo isso é que nos leva a ter essa comunhão com Deus. Essa comunhão é pela fé, é pela certeza que temos, é pela convicção que temos, é pela confiança que temos. Sem fé não há comunhão com Deus. Seria impossível falar sobre comunhão com Deus sem falar sobre fé. Então, no estudo de hoje, nós vamos analisar o sexto fundamento da nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vamos olhar para alguns aspectos desta nossa fé descritos ao longo dessa carta. João, ao escrever essa carta, ao longo de toda ela, vai mostrando muitas coisas sobre essa fé. Vai demonstrando, vai colocando muitas coisas. Há considerações muito importantes nesse livro sobre fé. Elas talvez não estejam explícitas muitas vezes, mas ela aparece aí com certeza. Então vamos lá. Não temos como deixar de falar de fé se estamos falando da nossa comunhão com Deus. Vamos olhar para alguns textos, irmãos. 1 João, o primeiro deles, capítulo 2, verso 3 ao verso 6. 2, verso 3 ao 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Agora presta atenção. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nossa fé foi demonstrada aqui nas palavras de João da seguinte maneira, observe. Verso 3, ele diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido, por isso guardamos seus mandamentos. No verso 5 e 6 ele diz, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Observe, só nesses versículos, 2 vezes João repete a expressão sabemos que. Uma no verso 3, ele diz, ora, sabemos que, e outra no verso 5, ele diz, nisto sabemos que. O que esse sabemos que representa? O que isso representa? Sabemos que. Temos comunhão com Deus. Temos fé. Exatamente. Irmãos, aqui a confiança dele, a certeza dele, a convicção dele. Isso representa o quê? Fé. Sabemos que. Sabemos que. Aqui é uma convicção. Por trás dessa expressão, há uma certeza, há uma fé nisso aqui. E uma fé aqui demonstrada num aspecto coletivo. Ele diz, sabemos que, no plural, ele não diz sei que, no plural, no singular.
Ele diz, sabemos, estamos certos, esta é a nossa convicção, essa é a nossa fé. Sabemos o quê? Qual que é a declaração aqui nesse texto de João? Observe, irmãos, como a fé dele está totalmente relacionada à nossa comunhão com Deus. Ele diz assim, sabemos, no verso 3, que o temos conhecido. Depois no verso 5, sabemos que estamos nele. Vou traduzir essas palavras da seguinte forma, é como se João dissesse assim, eu sei, estou certo e que conheço a Deus, tenho parte com Ele, comunhão com Ele, e mais, estou certo que estou nele, assim como vós também. Sabemos que o temos conhecido, sabemos que estamos nele. Qual é a convicção de fé aqui, irmãos? É de conhecer a Deus e de estar em Deus. Sabemos que temos conhecido e estamos nele, em Deus. Bom, agora tem uma questão importante aqui. João, nesse texto, demonstra de onde vem essa convicção. Aqui está a lição para a gente hoje. Essa é a declaração de fé. Sabemos que temos conhecido, sabemos que estamos nele. Mas aqui, olha, irmãos, nesse texto, há evidências, né, de onde João e a igreja, nós, nos fundamentamos para ter essa convicção. Olha que interessante. No verso 3, novamente ele diz, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Daí ele continua, aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos, não está um 2 pontos aí? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por que ou quando João ou nós podemos ter essa convicção? No que, né, João demonstra ter essa convicção de que temos conhecido, de que estamos nele? Quando guardamos os seus mandamentos. Ora, sabemos que temos conhecido por isso. Por isso o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que guarda, diz aí, né, a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Percebe, irmãos, onde está fundamentada a fé de João? Ele tem certeza? Ele tem certeza. Sabemos que temos conhecido, sabemos que estamos nele, mas onde que está firmada essa convicção? Porque nós temos guardado os seus mandamentos. Temos conhecido? Temos. Por isso, ele diz, guardamos os seus mandamentos. Bom, isso, irmãos, esse texto, ele traz para nós o que a gente vai ver na carta inteira. O que? A gente tem convicções, né, declarações de fé, e aí a gente tem o que? As evidências da fé. Esse primeiro texto mostra isso para nós, mas você vai ver agora, a partir dos próximos textos, que é a mesma coisa. Tem a declaração, sabemos que, nisto sabemos que. Você vai ver isso se repetindo várias vezes. E aí você tem as evidências dessa fé. Onde está fundamentada essa fé? Então vamos lá, vamos ver mais texto. Tem muito sobre fé nessa carta. 1 João 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nesse texto, a nossa fé aparece dessa forma. João diz aí no verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí ele coloca assim, ó, e
de fato somos filhos de Deus. O que esse de fato demonstra? Certeza. Convicção, ou seja, fé. Qual é a certeza e a convicção aqui que ele tem, que ele demonstra aqui? Qual que é? De que ele é filho de Deus. E não só ele fala, somos filhos de Deus. Novamente, a fé aí num aspecto coletivo, né? Ele não fala sou, ele fala somos filhos de Deus. No verso 2 ele também diz assim, amados, agora somos, ele reafirma, né? Filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nossa fé aqui nesses versos abrange dois aspectos. Primeiro, a certeza, a convicção da filiação de Deus, ou seja, somos filhos de Deus. E ele coloca, de fato, somos filhos de Deus. O segundo aspecto, irmãos, é em relação a uma esperança gloriosa, porque ele diz assim lá, depois no finalzinho do verso 2, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. De novo eu pergunto para vocês, de onde vem essa convicção? Aonde ele fundamenta essa convicção? Quais as evidências dessa fé, irmãos? Oi? Dos mandamentos. Também, né? Claro. Que a gente vai completando, uma coisa completa a outra. Mas aqui tem algumas outras evidências. Olha só, no verso 1, João diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Olha que interessante, João estava convicto sobre a sua filiação em Deus, né? Sobre ser filho de Deus e não só ele, a igreja, né? Por quê, irmãos? Ele coloca aí, por uma razão. Porque o mundo não nos conhece. Vede, né? Ele coloca, de novo, que grande amor nos tem concedido o Pai, sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. João, irmãos, aqui demonstra algo muito importante e relaciona a nossa vida diretamente ao Senhor. Não sei se você reparou. Por quê? Ele fala, o mundo não nos conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo. Onde está a convicção, então, de João? Onde ele tira essa certeza de que ele é filho de Deus? De ver em nós, na igreja, a mesma coisa que acontecia com Jesus. O quê? O mundo não nos conhece. Interessante, né? Interessante, né? Somos, de fato, filhos de Deus. E ele fala assim, por quê? Porque o mundo não nos conhece. Assim como o mundo não conheceu a Ele mesmo. Já pensou nisso? Onde está a fé dele? De onde ele está tirando a convicção? Se ele visse isso agora. Olha que interessante, né? Irmãos, como sabemos que somos filhos de Deus? Porque o mundo não nos conhece. Assim como também não conheceu a Ele mesmo, o nosso Senhor. Bom, ele fala também sobre, né, uma esperança gloriosa, aí como eu falei, né? João fala sobre sermos, né, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João sabe que ele é filho de Deus, que nós somos filhos de Deus, e ele também sabe, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O fundamento dessa esperança também é essa mesma condição, de o mundo não nos conhecer, porque não conheceu a ele mesmo. Interessante isso, né? Sabemos que quando ele se manifestar, a fé é uma coisa interessante, né? A fé é uma coisa interessante, convicções, né? Interessante, de que não se vê, né? Não é interessante? Irmãos? Ou você tem ou você não tem, né? É. E não
a fé. A gente precisa crescer muito, né, nessa convicção, né? Somos filhos de Deus. Veremos como Ele é. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Interessante. Ele não fala aqui, mas a gente sabe, né? Paulo fala isso. Bom, vamos ver mais texto. Eu estou fazendo um panorama, viu, irmãos? Porque a carta inteira ele tem convicção, tem declarações, mas só para você ter uma ideia. Agora João 3, 14 e 16. Vê como ele repete várias vezes as mesmas expressões, né? Interessante. Ó, nós sabemos que, olha o que ele sabe, que já passamos da morte para a vida. Quem já sabe isso? Interessante, né? Que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eternamente permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos nos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse aspecto da fé também é muito interessante, né? João coloca aqui, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Isso aqui é algo da raiz da fé cristã, né? Só no cristianismo, na fé cristã, a gente encontra essa convicção, essa certeza de que já passamos da morte para a vida. Em nenhuma outra religião, em nenhuma outra crença, você tem essa convicção. Os espíritas acreditam que morrem, o espírito, né, depois reencarna. Mas não tem essa convicção, já passou vivo da morte para a vida. E todas as outras. Só no cristianismo a gente encontra essa convicção. Já passamos da morte para a vida. Ele não fala, vou passar, né, da morte para a vida. Né? Ele não diz isso. Um dia passarei da morte para a vida. Ele já falou que já passou da morte para a vida. Agora, olha que interessante, né, a evidência dessa fé dele, totalmente inesperada para nós. Né, por nós. Qual é a convicção? De onde ele tira essa convicção, irmãos? Onde que está essa fé que foi construída? Quais as evidências dessa fé? Ele diz aí no verso 14 a 16. Nós sabemos que já passamos da morte para... Por quê? Nossa, quem diria, né? Nossa, uma coisa que a gente nem dá bola. Que não tem relação nenhuma, né? Parece não ter relação nenhuma, né? Não é conclusivo, né? Não é, né? Parece não ter relação nenhuma, né? Já sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece... Aí ele continua lá. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Nossa, que interessante, né? Deve ter muito assassino por aí, a gente nem sabe, né? Tem muito assassino e a gente nem sabe. Isso aqui é um conceito de assassino muito interessante, né? Que a gente nunca pensou nisso. Aí ele fala assim, ó, ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. João aqui, né, em uma demonstração de fé, eu acho incrível, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Eu acho isso incrível. Essa declaração, essa convicção. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós estamos falando de uma coisa muito intensa, né? Muito profundo, da morte para a vida, irmãos. Eu não estou falando de qualquer coisa, né? Essa convicção é extraordinária. Onde João fundamenta isso, irmãos? No fato de amarmos os irmãos. Só nisso. Só. Como nós sabemos que já passamos da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Interessante, né? Como o amor é tão importante na fé cristã, como o amor é fundamental dentro da nossa fé, das nossas convicções, da nossa certeza, né? Sabemos que já passamos da morte para a vida. Como? Que amamos os irmãos. Simples assim, né? E esses irmãos ou não, né? diz ali é só da mesma fé?
Os irmãos, né? É o corpo. O amor ao irmão, ao próximo, ao corpo, né? Que ele fala lá, lembra do segundo fundamento? Qual que era, lembra? Amar ao irmão. Que aquele que não ama o irmão, lembra disso? Nós já falamos sobre isso. Bom, irmãos, olha, né? Como é importante, né? O fato de amarmos os irmãos traz a João convicção de passar, né? Que já passou da morte para a vida. Ou seja, quando ele olha para o irmão, quando ele vê o amor entre os irmãos, ele vê, sabe o quê? Vida. Aqui no 16 ele fala, né? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu e nós devemos dar pelos irmãos. Somos totalmente carentes disso hoje. Nós, na igreja, temos sido extremamente carentes desse amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Né? Nós precisamos de renovação de mente nisso e em tudo mais, né? Tudo que é palavra, sem dúvida. Bom, irmãos, observe só, olha que interessante, todas as declarações de fé são acompanhadas de evidências práticas de fé. João sempre diz assim, sei disso ou sabemos disso porque fazemos isto, né? Sei disso, sabemos disso porque vivemos isto, sei disso, sabemos disso porque isso acontece. É prático, né? O saber, a convicção tem o quê? Evidência, tem fatos acontecendo. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. O fato, a evidência é essa, né? Sabemos que o temos conhecido, sabemos que estamos nele, tem as evidências, né? Irmãos, isso é muito importante. Tiago fala bastante sobre isso. A fé sem obras é morta. De que obra Tiago fala e João fala? Dessas evidências. O amor, da obediência. Das evidências. Da certeza. A nossa certeza, a nossa convicção, a nossa fé, ela tem que ter evidência. Isso é muito importante. Bom, vamos ver mais textos. Eu não peguei todos, irmãos, eu peguei só alguns, mas para a gente dar uma olhada. 1 João 3, 24, depois 4, 13 e 14. Esse é muito interessante, entra num assunto muito legal. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Agora 1 João 4, 13 e 14. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador. João, ao declarar agora sobre a nossa fé, ele toca num assunto fundamental, né, para todos nós, sobre a nossa comunhão com Deus. Está totalmente relacionado à nossa comunhão com Deus. Observe, João diz aí no capítulo 3, 24, nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Depois no capítulo 4, verso 13, novamente ele diz, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu. Repare, nos dois textos, João, né, entra no assunto de permanecer nele, em Deus, e ele em nós. Né? Nos dois textos ele fala, permanece Deus e Deus nele, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Já falamos sobre permanecer nele. Né? Já vimos dois aspectos sobre o permanecer nele. Novamente ele entra naquele assunto, permanecei nele. Bom, irmãos, uma vez que ele liga isso, né? Ele coloca esse assunto, ele diretamente está falando sobre o quê? Sobre comunhão com Deus. A comunhão com Deus aqui é essa, ó. Nós permanecemos nele e ele em nós. Uma vez que ele liga isso, o que ele faz? Ele fala, nisto
conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. E aí ele fala sobre o quê? Sobre o seu Espírito. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então, qual que é a evidência, irmãos, dessa convicção de que estamos nele, permanecemos nele e ele em nós? O Espírito. A convicção, irmão, está no Espírito, pelo Espírito que nos deu. A expressão que ele usa é essa. Em que nos deu do seu Espírito. Irmãos, aqui, sem dúvida, um assunto fundamental para todos nós. Novamente, eu diria para vocês o seguinte, não dá para falar sobre comunhão com Deus sem falar sobre isso. Já falamos muitas coisas que são fundamentais dentro dessa nossa comunhão com Deus. Nós estamos falando sobre fé, já falamos sobre amor, tantas coisas, guardar a palavra, né? Tantas coisas nós falamos. Isso é fundamento. Isso aí você não tem como falar sobre comunhão sem falar sobre essas coisas. Novamente a gente entra num assunto que é fundamental. Não há como falar sobre comunhão com Deus, né? Sobre essa nossa fé, sem falar sobre o Espírito Santo. Provavelmente, irmãos, ao falar sobre o Espírito Santo, nós estamos falando sobre tudo isso. Porque engloba tudo isso. Por quê? É pelo Espírito que o Senhor nos deu que o conhecemos. É pelo Espírito que o Senhor nos deu que testemunhamos. É pelo Espírito que o Senhor nos deu que nos certificamos de todas as verdades espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, é pelo Espírito que o Senhor nos deu que toda a nossa comunhão pode ser de fato uma realidade. É possível falar sobre comunhão com Deus sem falar no Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor quem traz as realidades de Cristo, dessa comunhão bendita com o Pai e o Filho, à nossa realidade. Nisto sabemos, né, que permanecemos nele e ele em nós, pelo Espírito que nos deu. Nisto sabemos, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. João mais adiante, irmãos, olha que interessante esse texto. 1 João capítulo 5, versos 7 a 8, diz assim, e depois versos 10 a 12. Pois há 3 que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses 3 são um. Esses 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes em um só propósito. Agora o verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Só esse texto já daria para fazer uma pregação, né? É riquíssimo, entra em vários assuntos aqui. Mas eu vou destacar aqui algumas coisas somente, irmãos, olha só. Vou colocar para vocês da seguinte forma esse texto. Segundo aqui a palavra do Senhor, o Espírito, irmãos, do Senhor é quem testifica tanto no céu como na terra. Não vamos falar sobre isso agora, porque é um outro assunto. Mas é o Espírito, ele diz aí. Quem testifica no céu? A palavra, o Pai e o Espírito. Depois ele fala, quem testifica na terra? O Espírito, a água e o sangue. Ou seja, tanto no céu como na terra, o Espírito é quem testifica. Bom, aquele que crê, diz aí a palavra, no Filho, tem em si um testemunho. Tá? Testemunho que é dado por quem? Pelo próprio Deus, né? O testemunho, ele diz aí, aquele que crê no Filho tem em si o testemunho, né? Quem não crê o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca
do Filho. Então, irmãos, o Espírito testifica no céu e na terra. Aquele que crê tem um testemunho em si. Esse testemunho em si é dado por quem? Pelo próprio Deus. Através de quem? Do Espírito. Se é Ele que testifica no céu e na terra. Deus dá, irmãos, acerca do seu Filho um testemunho. Por meio do Espírito. E o testemunho é esse. Diz aí no verso 11. Que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso aqui é extraordinário, né, irmãos? E está relacionado diretamente à nossa fé e à nossa comunhão com Deus. Quisera Deus, irmãos, que a nossa fé e a nossa convicção em Deus, né, fosse sempre recheada, permeada pelo testemunho do Espírito. Pela própria ação do Espírito. Pelo Espírito conhecemos ao Senhor, pelo Espírito testemunhamos e temos o testemunho do Senhor, pelo Espírito temos a vida, pelo Espírito temos o Filho, ou seja, pelo Espírito vivemos uma fé realmente verdadeira e muito forte no Senhor. A nossa comunhão pelo Espírito é completamente diferente. Eu sei que esse assunto aqui, irmãos, com certeza traz muita coisa, muitas questões, porque é um texto profundo, tem muitas coisas aqui. Mas, irmãos, eu estou só querendo demonstrar para vocês o quanto a nossa fé, e aí, inclusive, né, a ação do Espírito, é importante dentro do quê? Dessa nossa comunhão. Nós estamos falando, nesses estudos, sobre o quê? A nossa comunhão com Deus. Fé, a presença do Espírito Santo, tudo isso é o que? É fundamento dessa comunhão. Nós temos muito que aprender sobre tudo isso. Sobre fé, sobre o Espírito do Senhor, o amor, tudo. Todos esses fundamentos. Nós temos que crescer em todos eles, temos que amadurecer em todos eles. Bom, irmãos, só para finalizar, só mais um último texto. Ainda falando sobre esse assunto de fé. Eu estou fazendo um panorama, né? Então eu não estou entrando a fundo nos assuntos, tá, irmão? Estou dando para vocês o material. 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Bom, para finalizar, João declara aqui algo, né, sobre nossa fé muito importante. João diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Eis a nossa fé aqui nas palavras de João. Sabemos que o nascido de Deus, Deus guarda e o maligno não lhe toca. Você sabe disso? Temos convicção disso? Às vezes perdemos. Temos certeza disso? Temos certeza disso? Sabemos que o nascido de Deus, Deus guarda, maligno não toca. Não vive pecado. E mais, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmão, você já prestou atenção nessa perspectiva de vida? De que nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Difícil. Por isso que também ele fala, um dos fundamentos que você passou era o de não amar o mundo. Tudo tá relacionado, né? Irmãos, isso aqui é uma declaração extraordinária e ousada de fé, né? Nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que o nascido de Deus, o maligno não toca, Deus guarda. Né? Bom, irmãos,
Sabe o que declarações de fé como essa demonstram? Essa é a minha conclusão. Se você não pegou nada, guarda isso que tá bom. Que eu sei que é difícil. Sabe o que essas declarações, essas tantas declarações que nós vimos de fé demonstram? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Quem pode dizer que é nascido de Deus, que Deus guarda, que o maligno não toca, né? Que o mundo inteiro jaz no maligno e nós somos de Deus? O mundo inteiro jaz. Eu sou de Deus. Né? Quem pode dizer tudo isso, irmãos, se não uma pessoa realmente na presença, em comunhão com Deus? Somente em comunhão com Deus se tem tamanha ousadia, né? Do Espírito, do testemunho do Espírito, do amor ao Senhor, do amor aos irmãos, de passar da morte para a vida, de ter o Filho, de ter a vida. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Irmãos, né, tudo isso demonstra só isso. Comunhão com Deus. Então, se você não tem esses sentimentos de João, então você não tem comunhão com Deus. Precisamos crescer na comunhão com Deus. Bom, acabamos por aqui, irmãos, essa série de estudos, tá? Não sei vocês, mas depois de tudo isso aqui, eu tenho somente uma oração para fazer. Que o Senhor nos abençoe e nos guie para essa comunhão, para essa fé, essa nossa comunhão com o Pai e com o Filho de Jesus Cristo. E que por meio de Cristo, Jesus, seu sangue, por meio do Espírito, o testemunho que Ele dá acerca de si mesmo, viemos viver de fato, irmãos, nessa comunhão bendita com Deus. Nós, como igreja, precisamos, sabe do quê? Mais nós precisamos? Comunhão com Deus. Está aí os fundamentos da nossa comunhão com Deus, mas o que mais precisamos é da comunhão com Deus. Que o Senhor nos guie por esses fundamentos, que o Senhor nos ensine, nos faça crescer na comunhão com Deus e com o irmão, com o próximo, porque se você parar para anotar, se a gente olhar para trás, toda essa comunhão com Deus, ela está relacionada com o próximo. E ela influencia o relacionamento com o próximo. Você tendo comunhão com Deus, a relação com o próximo vai ser diferente. Quando nós nos relacionamos diferente com o próximo, nossa relação com Deus é diferente. Ou seja, as duas coisas estão ligadas, diretamente ligadas. Que o Senhor nos dê graça, né? Que o Senhor nos dê graça, misericórdia. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esta palavra mais uma vez, por tudo que o Senhor tem falado conosco e nos ensinado. E queremos aprender mais de Ti, porque precisamos de Ti, Senhor. Precisamos desta comunhão contigo, Senhor. Queremos ter, de fato, uma real e verdadeira comunhão com o Senhor. Nós precisamos, ó Pai, do Teu sangue nos purificando de todo pecado, da Tua graça, Senhor, cercando as nossas vidas por trás, por frente, por lado, em todos os sentidos. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, para encontrar essas convicções, essa certeza, Senhor, em Ti mesmo e no Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, nesse tempo, diante dos desafios que temos, pessoais e coletivos, corporativos, de todos os desafios, todos os problemas, todas as nossas lutas e entraves, ajuda-nos, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, a sair disso tudo em comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, a viver essa fé, a viver essa comunhão para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela comunhão que teremos agora. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Que o Senhor continue a falar conosco, além de nós mesmos. Que o Senhor continue a nos santificar, a limpar os nossos pés. Precisamos que os nossos pés sejam limpos pelo Senhor. Diariamente, Senhor. E principalmente em momentos como esse, de comunhão uns com os outros.
Porque precisamos aprender a amar, porque precisamos aprender a respeitar, a perdoar, Senhor, e a se santificar uns aos outros, como diz a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, mais e mais na Tua comunhão e na comunhão com os irmãos. Abençoa, Pai, agora o alimento, Pai, que estaremos, Senhor, obrigado pela Vivi, pelo Gabriel que trouxeram, Senhor, e cada irmão que tem trazido sábado a sábado essa comunhão. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos?